Então, gente, a gente hoje nós estamos em Limoeiro, mas apesar de estarmos na cidade de Limoeiro, a gente veio falar da história de Carpina. Vejam só, deixa eu primeiro explicar aqui a situação. A nossa missão é falar da história de todos os municípios de Pernambuco, os 184 municípios de Pernambuco. Então, a gente já falou de Catende, Buenos Aires, Tracunhaém, Igaraçu, Bom Jardim, Serra Talhada, o que mais? Por enquanto eu estou lembrando. Buenos Aires já falou. E agora a gente vai falar da história de Carpina com o professor, que vai ser apresentado daqui a pouco, né, que é o nosso professor Sivaldo Venerando. Além de Carpina, nós vamos ter depois outro encontro com o professor, e ele falará então da história de Limoeiro. Mas hoje, esse nosso primeiro contato é para tratar da história de Carpina. O professor Sivaldo, ele também é autor, né, de alguns livros. Tem aqui o livro Carpina, Terra do Leão do Norte, que ele escreveu com Josi Marinho e Paulo Ferreira. E também esse livro aqui, que é mais recente, professor, esse livro? É mais recente. Esse livro de 2022, Origens da Independência, a história narrada sem recortes. Ele vai falar da independência 1777 e 1822, mas aí depois a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Hoje a gente vai falar da história de Carpina. Antes de a gente entrar na história de Carpina, professor Sivaldo, se apresente, diga o nome completo, o nome dos pais e outra coisa também que faltou dizer, né? O local que a gente está. Isso. Esse pessoal, prédio aqui que a gente está. Pessoal, nós estamos aqui na sede do Instituto Histórico, Geográfico e Cultural de Limoeiro, né? Uhum. Na parte da biblioteca, temos também aqui a parte museológica. Depois a gente dá uma mostrada aqui, né? Contando a história da cidade. E nós estamos muito satisfeitos em poder falar aqui para o canal Cadeira do Coroné sobre a história de Carpina, né, um município muito próspero. Obrigado. Eu me chamo Sivaldo Venerando do Nascimento, sou filho de Samuel Venerando do Nascimento e de Maria Ana Conceição do Nascimento. Nasci aqui, em Limoeiro mesmo. Em Limoeiro. Sou formado em letras, pós-graduado em linguística e sou pesquisador social de sociologia, de história principalmente, membro do Centro de Estudos de História dos Municípios de Pernambuco, o CEM, e também um dos fundadores do Instituto Histórico, Geográfico e Cultural de Limoeiro, que é a sede onde nós estamos hoje para esse bate-papo gostoso. Essa sede aqui, gente, ela é muito bonita, ela é muito organizada e o pessoal aqui de Limoeiro está de parabéns, professor. E o senhor ativamente trabalhou no estabelecimento dessa sede aqui? Sim. Nós, em 2018, começamos a formalizar uma discussão em torno da necessidade da fundação de um instituto histórico em Limoeiro. Limoeiro, com mais de 200 anos de emancipação, não tinha ainda o seu instituto histórico. Foi quando nós começamos a abraçar essa discussão e, junto com outros colegas que também amam a história, que querem preservar, e havia de fato a necessidade de salvaguardar a nossa memória, então nós formalizamos a fundação do Instituto Histórico e temos atuado de uma forma muito próxima à nossa sociedade, junto com a educação, onde nós estamos inserindo a educação patrimonial nas escolas aqui do município e principalmente estamos também trazendo o público adulto para cá, né, para conhecer a nossa história e assim tem sido muito promissor. A recepção por parte da sociedade tem sido grande, da sociedade de uma forma geral, assim como também os meios de comunicação que estão sempre interligados conosco e estão sempre divulgando os nossos eventos. Muito bom. Eu sou de Catende. Catende não tem um instituto como esse, assim, um prédio como esse, e eu acho que está na hora, né, de nosso professor Eduardo Menezes aí, que é o historiador de Catende, né? Sim, eu acredito que sim, até porque Pernambuco tem uma história, né, muito forte, muito representativa dentro do Brasil, e hoje é o estado que mais tem institutos históricos, é Pernambuco, e inclusive alguns tendo sido fundados recentemente. Eu penso que é uma oportunidade
de também Catende se inserir dentro Sim. desse contexto. Com certeza. Verdade. Nós já temos o nosso historiador, está faltando agora o nosso instituto. O instituto, exatamente. Professor, aí o senhor é formado em letras, né? Sim, sou formado em letras, sou pós-graduado em linguística e essa um questão amante da história? O senhor se apaixonou pela história e começou a pesquisar, então? Isso, me apaixonei pela história, comecei a participar de grupos de estudo, né? Inclusive, desses grupos de estudo é justamente lá o Centro de Estudos de História dos municípios de Pernambuco, onde ali em discussão com vários historiadores a gente aprende bastante sobre a história de Pernambuco, se interessa muito pela história dos seus municípios. E aí, claro que a gente foi gostando do tema, né? E fizemos já algumas pesquisas nessa área, temos algumas pesquisas. Uma delas foi, por exemplo, como você já apresentou aqui, que resultou no livro Carpina, Terra do Leão do Norte. Foi um livro feito, né, junto com Josi Marinho e Paulo Ferreira, que junto comigo se debruçaram nessa pesquisa que durou cerca de quase 5 anos. E o resultado foi esse livro. É um livro que conta aí mais de 300 anos da história do município de Carpina, né? Que não se trata da história da emancipação política, mas sim dos primeiros registros do território e, evidentemente, passando por toda a sua evolução urbana, né? E, é claro, falando de seus aspectos diversos de crescimento e desenvolvimento, as participações da sua emancipação, enfim. É o livro mais recente sobre a história de Carpina também. Uhum. Então, assim, vamos começar então a tratar do assunto, né, da história de Carpina e vamos então ter como roteiro o próprio roteiro que o livro traz. Pois não. Vamos começar pelo início. Justamente isso, formação e povoamento. Os primeiros registros, como é que começou o povoamento de Carpina e as primeiras construções, o nome, como é que começa toda essa história? Bem, as terras de Carpina, elas haviam sido doadas em Sesmaria, né, que é o que acontecia, para os portugueses Luiz Álvares Moreira e para sua esposa Lourença Caldas. E eles, tendo recebido essa doação, vamos dizer assim, de terra, eram terras de florestas, na verdade, né, e que mais tarde elas vieram a se tornar também terra cultiváveis da cana-de-açúcar, que é o que dá muito no litoral e zona da mata de Pernambuco. Mas ainda nessa época em que Carpina tinha muita floresta, lá no século XVIII, essa Carpina, doação foi do século XVIII? Não, exatamente, foi do século XVIII. Então, e só para situar o povo, Carpina está situada onde no mapa de Pernambuco? Carpina está situada na Mata Norte de Pernambuco, tendo um privilégio de posicionamento geográfico, né, fazendo limites com Traconhaém, Nazaré da Mata, Limoeiro, Lagoa do Carro, Lagoa de Itaenga e Paudalho. Então, muito próximo de Recife. Passou Paudalho, já está em Carpina. Então, a princípio também esse território mais tarde veio a pertencer a Paudalho, em parte a Nazaré da Mata. Mas assim, ainda quando Carpina era esse lastro de terra, de floresta, ele ficou marcado por um episódio interessante. É importante a gente tocar nesse assunto porque tem a ver com o nome da cidade mais tarde, né? Com um dos nomes que foi atribuído à cidade, que foi justamente nessas matas densas que abrigaram os heróis fugidos da Guerra dos Mascates, os combatentes da Guerra dos Mascates. E aí, esses combatentes, eles eram de Traconhaém, né, que pertencia... É bom o senhor falar um pouquinho da Guerra dos Mascates. O que é que foi a guerra? Só para situar o pessoal. Sim, a Guerra dos Mascates, ela se deu entre Olinda e Recife, né? Comerciantes portugueses. Então Pernambuco, ele estava lutando, os pernambucanos, né, por questões de impostos, essa questão toda aí. E aí houve uma refrega entre Olinda, né, entre a aristocracia de Olinda com o pessoal me desculpe, na verdade é isso aí mesmo.
Então, assim, como os pernambucanos eles estavam enfrentando de alguma forma os portugueses, né, apoiados pela corte, e aí nesses primeiros combates em que eles perderam, né, a batalha, eles vieram se refugiaram nessas matas. Entendi. Certo? Se refugiaram na mata e aí está a origem do... Não nesse início surge a origem, né? Aí, a partir daí, o que é que acontece? No século seguinte, no século XIX, essas terras passaram a ser desbravadas por portugueses. 16 portugueses que vieram aí para... Só um registro aqui, o professor Tony e o professor Everton, pesquisador aqui de Buenos Aires. Que satisfação recebê-los, né? Quiser participar, viu, Tony? Quiser participar aqui, pode vir, viu? Tony, inclusive, é um velho conhecido, né? Você não sabe da história de Carpina? Autor da... Não, mas você fala. Da história de Tracunhaém. Então, assim, esses 16 portugueses, que eram, de fato, tanoeiros também, liderados por Martinho Francisco de Andrade Limas, eles começaram a desbravar essas terras de Carpina, e aí conta a história que, tendo ele habitado ali, né? Tudo bem, né, Tony? Em Carpina, uma casa, uma residência, eles recebiam muitos. Você vê a história de Carpina, o que é interessante, que muitas vezes as cidades elas se desenvolvem a partir em torno de uma igreja, né? E não é o caso de Carpina. Então, ela surge a partir desse desbravamento, vamos dizer assim, dessa mata, e com a parada dos tropeiros, na rota dos tropeiros que saíam de Limoeiro, de Bom Jardim, né, e paravam, pernoitavam ali. E aí, em torno disso aí, foi que foi se desenvolvendo aos poucos o que se tem hoje da área urbana, que no final do século XIX ganhou um novo impulso, né, com João Batista de Carvalho, que foi uma das pessoas que lideraram ainda mais os desmatamentos para fazer, enfim, construir casas, comércio, praças. E aí, naturalmente, a área urbana ela vai ali se desenvolvendo. Né? Posteriormente, em tudo isso aí, até esse final do século XIX, Carpina é chamada de Chã do Carpina. É o que dá origem ao nome é Chã do Carpina, por ser a parada onde esses tropeiros, né, pernoitavam na residência do Carpina, né, que é o tanoeiro, que é a pessoa que trabalha com carpintaria, né? Rapaz, quer dizer que a madeira do pinho. Quer dizer que o nome Carpina vem de uma profissão. Isso, da profissão. Então, assim, carpinteiro. Parava lá no Carpina, chamava então o Carpina, certo? E o tanoeiro trabalhava ele fazia... É a mesma profissão. Ele fazia o que? Aquelas tonéis, aquelas coisas de cachaça, aqueles barris, não? Fazia barril, era? Tanoeiro, não? Bem, aí a gente não encontrou registro se realmente eram barris, mas assim, eles faziam várias peças, né? A partir da madeira. Trabalhar com madeira, com o pinho, essa coisa toda. E aí, o que é que acontece? É quando a gente agora vai ligar a história do nome de Carpina, de um dos nomes de Carpina, com o fato de os heróis das lutas pela independência terem se refugiado lá nas matas. Então, até o final do século XIX, era Chã do Carpina, porque eles pernoitavam na Chã do Carpina. Mas aí, Carpina passa a ser também conhecido como um lugar apropriado por ser planalto, né? Que é uma chã plana, mas sendo um lugar alto e de muitas árvores. E, inclusive, o clima bom para a respiração, para a cura de doenças respiratórias, né, caso da tísica e outras, atraiu para Carpina muita gente, né? Inclusive nomes famosos. E um deles foi o Dr. Francisco Chateaubriand Bandeira de Melo, certo? Então, Chateaubriand, ao chegar em Carpina, ele se instalou, construiu casa, e ele foi gostando do clima, de morar ali. E ele, inclusive, fez praça, né?
colocou... Ele chegou jovem aqui em Carpina? Ele já chegou... Ele já era jovem, né? Tinha já alguns filhos, inclusive o Francisco de Assis Chateaubriand, né? Que foi o dono dos Diários Associados, enfim, fundou TV no Brasil, um cara importantíssimo para o Brasil, era um dos filhos do Dr. Francisco. O Francisco Chateaubriand que chegou foi o pai do Chateaubriand famoso. Isso, pode ficar à vontade, viu, Tony? Pode ficar à vontade. Então, assim... Se falar, pode falar. Aí você pede, eu lhe passo. Pronto. Então, assim, o Dr. Francisco, ele, inclusive, fundou um jornal, né? E nos endereços que ele tinha, os endereços que ele colocava para as suas correspondências, ele passa a chamar o lugar de Floresta dos Leões, né? É onde ele começa a sugerir que Floresta dos Leões é o nome adequado para esse lugar. Por quê? Aqui foram abrigados, né, os heróis da Guerra da Independência. E aí, o que se chamava de leões, há toda uma confusão em torno disso, porque muitas pessoas confundem que as florestas lá de Carpina tinham leões. Não tem, né? Nunca teve, na verdade. Então, o que ele chamou de leões eram os heróis que lutaram pela independência. O povo, os guerreiros, é isso. Então, ele passou a chamar de Floresta dos Leões, até que no início do século seguinte, por volta de 1909, com a presença do presidente Afonso Pena, ele solicitou uma autorização para que o lugar ficasse sendo chamado de Floresta dos Leões, o que foi aceito, e aí ficou como Floresta dos Leões. Esse nome só vai mudar lá mais tarde, né? Por volta de 1938, que volta a ser Carpina novamente. Primeiro passando pela sua emancipação política, né? Que aconteceu em 1928, e aí 10 anos mais tarde, por sugestão inclusive do jornalista e historiador Mário Melo, que ele aconselhou que as cidades brasileiras que já tiveram um nome antigo voltassem a usar esse nome antigo, e aí voltou a ser chamado de Carpina, inclusive tirando o chão e ficando só Carpina. Isso aconteceu em 1938. Muito interessante. Tem alguma pergunta aí? Ô professor, foi bom o senhor esclarecer isso aí, porque realmente eu, como já leitor do livro, realmente as florestas de Carpina abrigou tanto os Leões do Norte de 1710, na Guerra dos Mascates, como também alguns revoltosos de 1817. Sim. É tão de tal que o engenho da matriz de Tracunhaém, o engenho onde o vigário de Tracunhaém morava, era um engenho Floresta, que hoje é o bairro de Florestinha, em Carpina. Então essa alusão, esse parêntese que o senhor deixa aí é muito importante para a gente destrinchar a história realmente de Carpina e nessa ideia de Francisco Chateaubriand. Realmente é uma homenagem que ele faz aos Leões do Norte que se abrigaram nas florestas de Carpina. Exatamente. E que Carpina também tinha o engenho Floresta, que hoje é o bairro de Florestinha. Exatamente. Então, assim, todo o território que você vê hoje de Carpina eram territórios de engenho, né? A partir dos desmatamentos foram fundados vários engenhos. Cajá, Santa Cruz, Valha-me Deus, Pindoba, diversos engenhos. É quando dessa formação social, vamos dizer assim, né, e urbana, que Carpina vai tomando um novo corpo, vai crescendo em torno daquilo que você vê hoje, vai se acrescentando muitos outros bairros, né? E naquela área central, que compreende principalmente os terrenos dos engenhos Cajá e Santa Cruz. E ali naquela área central, hoje você vai ver que tem lá um leão de bronze, foi esculpido na França, em homenagem aos heróis pernambucanos, que a princípio, como o Tony bem lembrou, a princípio pensava-se ter sido apenas em homenagem aos heróis da Guerra dos Mascates, mas na verdade foi uma homenagem a João Souto Maior, que golpeou, né, o então governador
o governador Luiz do Rego, em 1821, em uma ponte lá no Recife, porque já eram as lutas da independência. A mais significativa ocorreu em 1817, onde o Brasil, vamos dizer assim, se dividiu. Pernambuco passou a ser um país inclusive com uma constituição própria. Né, baseada no direito do homem, em pé de igualdade. Isso era um avanço muito grande para a época e, inclusive, a essa época também, o mundo todo passou a nos ver de outra forma. Porque acreditava-se que o Brasil tomava o mesmo rumo da independência dos Estados Unidos e que todas as demais províncias, não só as daqui do Nordeste, mas as demais províncias iriam aderir. E aí os jornais da Inglaterra, da Rússia, enfim, de vários países, nos próprios Estados Unidos, acreditava-se muito nisso. Acreditava-se que o Brasil estava independente, não era mais visto como a América Portuguesa, nem era mais visto assim como pessoas, como um país de subversivos, mas sim como um país que despertava para um novo momento, para um momento de independência própria. Enfim, viver aí, tomar aí os rumos da República já a partir de 1817, o que, naturalmente, como nós sabemos, foi neutralizado, mas não impediu essas lutas. Então, assim, em 1821, mais uma vez houveram lutas, que resultou, né, na Convenção de Beberibe, e foi deportado o governador Luiz do Rego e eleito Gervásio Pires, o primeiro governador genuinamente pernambucano, genuinamente brasileiro. Gervásio Pires nasceu em Portugal, né? De Portugal, né? Está enterrado lá na igreja do Rosário, lá onde a gente está servindo missa. No Recife. Mas filho de brasileiros, né? É filho de brasileiros, né? Formação e povoamento. Agora, aspectos econômicos, como o senhor colocou aqui no livro. Engenhos da terra, fase de desenvolvimento, a primeira indústria, a atividade comercial. Então, assim, agora na nossa fala anterior, inclusive, nós já adentramos um pouco, né? Já, porque trata do desenvolvimento econômico de Carpina, que passa naturalmente pelo engenho, pela produção da cana-de-açúcar, que prevaleceu, né, por muitos anos. Até hoje, ali próximo, tem a usina Petribuc, que produz açúcar, produz o álcool, né, um sinônimo de desenvolvimento, embora esteja quase que dentro do território de Carpina, tido como Lagoa de Itaenga, né? Mas assim, é somente um dos hoje exemplos. Hoje ainda tem engenho que planta cana em Carpina? Tem ainda, inclusive tem uns que passaram a servir como turismo rural, né? Cordeiro, né? O Cordeiro. Serraria. Então, assim, de grande produção da cana, né? Até porque essa plantação vem até Lagoa do Carro, que pertencia então à Carpina na época. Mas assim, com a abertura desse desenvolvimento urbano e a criação dos loteamentos que se transformaram em bairros, foi diminuindo essa questão da produção da cana-de-açúcar. E em seu lugar, naturalmente, foram colocadas também fábricas, né? Fábrica de doces, como a Casa da Praeira. Hoje também tem lá a Havaianas, né? Que é do pé. Enfim, tantas outras. E o desenvolvimento econômico, principalmente a mola de Carpina hoje é, de fato, o comércio da sua cidade, que consegue atrair, devido a seu posicionamento geográfico e também a oferta de produtos, consegue atrair as cidades da região e impulsiona o seu desenvolvimento econômico. Carpina hoje é um polo. É um polo. E Sim. quer dizer que lá, então, em Carpina, o principal motor hoje é o comércio. É o comércio. E a educação lá também, o ramo de educação lá é forte também, faculdade? Não é forte, né? Mas tem a sua faculdade. Eu digo que não é forte porque tem alguns exemplos, por exemplo, de Nazaré da Mata, que tem mais tradição na educação. Limoeiro tem mais tradição na educação. Então, assim,
Carpina não chega a ser forte nesse quesito, mas também não fica tão por baixo assim. Lá tem faculdade. Tem faculdade, tem faculdade. Colégio Salesiano, né? Sim. Tem instalação do Colégio Salesiano? Tem colégio O senhor sabe salesiano. dizer o ano que os salesianos chegaram lá? Não sei, assim de cor, não sei, mas foi no Mas é um colégio que tem uma importância. tem uma história. Tem Eu acho uma que nos história. anos 30. do século passado. É, por aí, no início do século passado. Hoje. É sim. É sim. E como o senhor fala aqui, a primeira indústria, que indústria foi essa? Então, foi justamente a praieira, foi a primeira indústria. A primeira indústria de praieira. E Doce essa praieira. praieira de... É de Carpina. Eles produzem o quê? Doce. Produz doces. Doce de goiaba. Doce de Goiás, ainda hoje. E estrada de ferro, a chegada da estrada de ferro, essas questões, debaixo do loteamento que o senhor falou, a feira Isso. livre, essa malha rodoviária. Então, Como é que foi a chegada da estrada de ferro? É Great West, né? A Great West atuou nesse Nordeste todo, né? Great West. Exatamente. Então, assim, como havia essa necessidade de transportar, de escoar a produção, veja que Carpina fica na rota entre Recife e Limoeiro, né? E havia a necessidade muito grande da exportação do açúcar e do algodão a partir de Limoeiro. E foi então onde Carpina criou o seu ramal, que a princípio vinha apenas para até Limoeiro, mas depois também abriu naquela linha que vai para Nazaré da Mata. Então ficou essa, vamos dizer assim, essa bifurcação. Foi instalado pela Great West e a princípio também funcionou muito, deu muito impulso ao desenvolvimento da Feira Livre. A Feira Livre está muito ligada a essa história. Ela acontecia a princípio aos domingos e o trem foi um importante veículo que trazia as pessoas, né, para a Feira Livre de Carpina e inclusive sendo ponto também de atração, né? A chegada de autoridades, pessoas que vinham para passeios ali no domingo. Então os habitantes de Carpina eles costumavam muito a ficar na estação para receber as pessoas que chegavam nas suas viagens. O trem Carpina, o senhor sabe vai de quando a quando? Assim, quando é que ele começa o trem aqui e quando é que para a exploração do trem? O senhor tem essa noção? Sim, começa em 1880, 1880, em torno de 1880, e foi até recentemente. Foi até recentemente, agora antes da Copa. Ele passava ainda no centro de Carpina. Da Copa do Brasil. Aqui no Brasil, Foi. sim. E aí parou agora? Parou. Porque depois que construiu a ponte de Paudalho, a ponte nova, da BR-408, aí o tráfego embaixo ficou... houve um impedimento na linha. É uma pena, né, gente? Mas passava o trem de carga, né? É verdade. De passageiro, eu acredito que foi De passageiro foi bem antes, né? 86, Aí 88, eu acho. não sei precisar a data que parou o trem de passageiro. Mas até 90 vinha ainda o trem de forró, né? Pra Carpina. Isso. Até E 96, os trilhos 97. estão lá, né? Os trilhos, a estação, enfim. É uma pena, né? Essa questão de acabar o trem, né? É uma pena, é uma Até pena. também tinha trem que até ficou famoso trem de Alagoas, né? Coisa de ascenso. Mas Isso. ele saiu de Catarina até Recife, até Maceió, fazia passar por Catarina e ia para Recife. Ele importava tudo, né? Na maior velocidade. Verdade. Muito bom. Então tem aqui a malha rodoviária, né? Os prédios históricos de Carpina. Sim. Pode falar dos comentários dos prédios históricos. Os prédios históricos de Carpina não são muito, é porque, infelizmente, aqui no Brasil tem essa história de não se preservar muito Arquitetura. a arquitetura. É só Então, destrói logo, né? mas infelizmente, se destrói com muita frequência. Mas tem prédios importantes lá, né? Como é o caso da estação do trem, Colégio Santa Cruz, né, o que é a Colégio faculdade. Santa Cruz, onde hoje funciona a Faculdade da FALUB. Faculdade de Luz Brasileira. Esse Colégio Santa Cruz é a residência de José Petribu, né? Família. Foi construída a residência para isso. Mais tarde, eles fizeram a doação do colégio de Freira, né? Passou a ser Colégio Santa Cruz e, mais recentemente, passou a funcionar a faculdade, a abrigar a Faculdade de Luz Brasileira.
é um dos prédios também muito importantes. E aí, a residência onde Chateaubriand viveu, construiu, viveu lá por muitos anos. São, assim, prédios que a gente lembra assim, com mais frequência que ainda estão, de alguma forma, preservados, ainda permanecem. Aquele prédio da Farouk, onde morou o Chateaubriand? Não, ali foi onde morou João Petribu. João Petribu. E os moradores ilustres de Carpina, né? Os personagens ilustres de lá. Tem muito. Tem muito. Sim, moraram... Tem muito. Quer entrar no assunto? Fique à vontade. Você fala, ele complementa. Pronto, então assim, além do próprio Chateaubriand, né, tiveram outras personalidades que se destacaram. Eles chegaram lá, evidentemente, em busca de melhores ares, de um clima favorável a doenças respiratórias, mas que também, depois disso, de terem saído de lá, se tornaram famosos pelo Brasil inteiro, né? Que é o caso de Josué de Castro, João Cabral de Melo Neto, e tantas outras personalidades. O Cabral de Melo Neto é de Carpina? O pai dele foi juiz de Carpina. O pai dele foi aí juiz de ele residiu um bom Carpina. tempo em Carpina. Ele residiu lá em Carpina. João Cabral, quem mais? Josué de Castro Josué de Castro também? também Como é a história residiu de em Carpina. Ele, em busca de cura, né, para problemas respiratórios, Veio morar em Carpina. Chegou a morar em Carpina por um tempo. Depois saiu de Carpina, né? O próprio Chateaubriand, né? Chateaubriand. Silvério Pessoa. É de Carpina Tá. também. A Também, Silvério filho da- nasceu em Carpina, filho de Carpina, né? Tem O novelista Aguinaldo Silva. Aguinaldo Silva. Aguinaldo Silva, né? Novelista da Globo. filho de Carpina. Nasceu em Carpina. Saiu Nasceu- criança. Saiu ainda pequeno, adolescente. E políticos que tiveram destaque aqui no cenário político? Sérgio Murilo. Santa Isso. Cruz e Silva, né? Sérgio Murilo, Santa Cruz e Silva, chegou a ser deputado federal. Concorreu à Prefeitura de Recife. Exatamente. Na histórica eleição com Jarba. Sérgio Murilo Pujava, né? A um família grande- Lapa. A família Lapa é um grande jurista. Paulo né? Marques, né? Que é radialista e E deputado. deputado federal. Pegou a efervescência. Carlos Lapa, né? Chegou também a ser deputado. A efervescência, isso. Sim. E a questão, e aqui a outra parte, que o senhor fala dos fatos políticos. Começando pelos preparos para a emancipação do município, primeiro prefeito, Então, assim, toda essa questão. esses preparos para a emancipação política, ele começou a ser discutido 11 anos antes de a cidade efetivamente se tornar emancipada, né? Começou em 1917, fizeram algumas reuniões frequentes. Armando Gaioso, que à época era deputado, Baltazar Pinto, Lima Júnior, José Petribu, enfim, e outros que são considerados lá emancipadores. Eles têm inclusive homenagem a esses emancipadores. E essas tratativas elas prosseguiram até que foi apresentado um projeto em 1924 e foi aprovado, mas não foi sancionado pelo governador de então. E 4 anos mais tarde chegou a ser sancionado pelo governador Estácio Coimbra, que inclusive existe lá Uma avenida em uma homenagem. avenida em homenagem a Estácio Coimbra. E aí, com essa assinatura, em 11 de setembro de 1928, Carpina se torna emancipada, né? Tendo como primeiro prefeito o coronel Pompilho do Rio. Pompilho do Rego. Senhor de Engenho, né? Isso, senhor de engenho, inclusive parente do... Sepultado na capela de Serraria, né? Fique à vontade, né? Não Serraria. É um É um engenho. engenho Serraria. Pertenceu ao Barão do Tracunhã. Isso. É de Tracunhaém e Carpina, o Tony entende demais, viu? Fique à vontade, não economize palavras não, viu? Eu estava lendo, professor, na revista da Gazeta de Nazaré, que a emancipação de Carpina foi muito contra a política de Nazaré da Mata, né? A política de Nazaré da Mata bateu muito na emancipação de Carpina, porque estaria perdendo também Carpina território, e perdendo Lagoa do Carro. Em uma das matérias ela diz assim, o jornalista diz assim,
Nem Lagoa do Carro e nem Tracuenhaense cederá um palmo de terra só para esse município novo de Carpina. Era guerra. Carpina, o território de Carpina fazia parte de Nazaré da Mata, né? E uma parte era Nazaré da Mata e outra parte era Paudalho. Aí como religião pertencia à freguesia de Tracuenhaense. A paróquia. Assim como Limoeiro também, né? Que a paróquia, Limoeiro a freguesia se é desmembrou questão de igreja, né? Então, assim, Limoeiro se desmembrou também de Tracuenhaém. Então, em relação à religião, pertencia a Tracuenhaém. E aí o primeiro prefeito é esse... Baltazar Pinto, né? Não, Ernesto Pompilho do Rio. E a administração dele foi boa como prefeito? Sim, foi considerada boa, até porque aí nesse início do século passado também começavam a surgir as primeiras escolas em Carpina, que em geral eram escolas particulares, salas divididas nas residências. E aí, com essa primeira gestão, começa a ser organizada a escola mais ou menos no estilo que a gente vê hoje, né? Assim como também alguns avanços de infraestrutura, né? Na parte urbana, então foi considerado um saldo positivo a gestão de Ernesto Pompilho do Rio, primeiro prefeito de Limoeiro, de Carpina. Tem alguma referência hoje aí na cidade? Nome de rua, nome de rua. Essa família ainda mora em Carpina, a família dele, os descendentes, ou saiu todo mundo? Olha, eu não tenho conhecimento, Inclusive, essa família aí do Rego é a família do coronel Francisco Heráclito do Rego, que foi chefe político aqui em Limoeiro. O famoso... Eram primos. O famoso Chico Heráclito. Embora não se entendessem bem. Então, assim, é uma família que tem muitas ramificações. No Nordeste todo. Nessa parte do livro, o senhor fala especificamente Carpina na década de 50. O que teve na década de 50 tão de especial para valer um tópico do livro? Na década de 50 é quando vem aquela questão vamos dizer assim, surgem algumas oposições, né, e movimentos de fundação de sindicato em oposição a latifundiários, né? E aí é quando exatamente. Então, assim, com isso vai surgir novos políticos. Aí isso vai dar origem, por exemplo, a Sérgio Murilo, né? Que foi um grande político. Sérgio Murilo vem de forças de esquerda, mais ligado do MDB, mais ligado ao sindicato ou ligado ao latifúndio? Ao latifúndio. Ele é ligado ao latifúndio? Ele era MDB, né? MDB, então, quer dizer, era mais de esquerda, não? Não, a família, o pai era médico, né, em Carpina. Ele tinha um pensamento mais de direita, mas também lutava. Ele tinha o pensamento mais de direita, mas era afiliado ao MDB, que era de esquerda. É essa a questão, entende? Então fica até meio difícil confuso e difícil definir hoje. De definir, mas assim, esse é quando, a partir da década de 50, que esses políticos ligados ao MDB vão tomando força. Então, assim, isso mereceu, de fato, um capítulo à parte. Entendi. Ligas Camponesas. Aqui, o Francisco Julião, ele é de Bom Jardim, né? Bom Jardim. Isso. Ele teve... Que Bom Jardim não é tão longe daqui, né? Dessa região nossa aqui. Ele teve... As Ligas Camponesas tiveram alguma participação no campo, de ameaça lá com os latifundiários? Sim, tiveram sim. Inclusive, eu vi episódios fortíssimos, né, em Vitória de Santo Antão. Em Carpina era mais uma questão assim de desentendimentos, né, por luta de classes, mas eles chegaram a fundar sindicatos justamente para tentar, vamos dizer assim, fazer com que os trabalhadores eles não apenas lutassem pelos direitos, mas ao estarem ali associados, eles tivessem uma proteção de, por exemplo, como comprar um remédio, enfim, essas coisas que eram mais uma coisa mais social. Morte, não, pelo menos nós nas nossas pesquisas não encontramos registros. Se alguém tiver algum registro de morte, pode acrescentar, né? Uma coisa importante que eu esqueci de perguntar, voltando logo para o início da história, é a questão se em Carpina, se nessa região de Carpina tinha indígenas, se tinha tribos e reduções
e também o registro de escravidão nessa região. Nas suas pesquisas, o senhor achou registros registros nos cartórios aí de questão de escravo ou... Não encontramos. Embora a gente saiba que o engenho só funcionava com escravos. Então, assim, pela a compra, né, do escravo, que acontecia muito, e ele ficava ali trabalhando na produção mesmo, né, do engenho. Então, mas assim, né, nos documentos você não achou? Não achei. Não achei. Coisa de herança? Não, né? Não achamos. Mas aí os índios, temos algum registro que eram os tabajaras, né, que habitavam o litoral e zona da mata, o que hoje a gente entende como zona da mata. Mas assim, registro mesmo de redução negro. indígena nessa região era aqui em Limoeiro? Aqui em Limoeiro. Aqui sim era o reduto dos chucurus, né, que são os tapuias cariris, que nada mais é do que o termo de, como se fosse hoje, o homem interiorano, seria o indígena interiorano, né? Então, o tapuia cariris é isso, mas a tribo mesmo em si era chucuru. Chamado de flecheiro. Flecheiros. Né? Eram os flecheiros. Era muito contratado às vezes para proteger propriedade, essas coisas, né? Isso, então é interessante. Eram índios, inclusive, com uma outra, vamos dizer, uma outra pegada, para dizer uma palavra assim mais moderna. Por quê? Porque era considerado mais valentes, né, o tapuia cariri. E ele habitava toda essa região do Planalto Tababurema, que começa em Currais Novos, Campina, e essa região aqui, né, Limoeiro, Caruaru, compreende esse Planalto da Borborema. Rapaz, aqui essa morro aqui é Borborema. Sim, pertence a... Toda essa parte aqui de Carpina aí tá ligada a Borborema. No Carpina não. Carpina não. Carpina é o que? É a Xã. É o Planalto. Planalto. É a Xã do Carpina, né? Isso, exatamente. Mas esse Carpina ninguém sabe quem foi essa pessoa. Foi o Francisco Martim Francisco de Andrade Lima. Foi de Andrade Lima. Aí ele era o Carpina, né? É o famoso Carpina, Carpina. Gente, e essa questão, a visita de Kennedy? Do presidente. A visita, não do presidente, é do senador, né, o irmão dele. Robert Kennedy. Robert Kennedy veio aqui. Em Carpina. E aí ele veio a pretexto de inaugurar a sede da FETAP, né? E inclusive não foi bem visto. A Federação dos Trabalhadores, eu não lembro agora. Coisa assim. Então, inclusive ele não foi bem recebido pela juventude, né? Embora tenha feito várias visitas em algumas instituições, na casa paroquial, na própria FETAP e outros lugares, mas a juventude o recebeu sob protestos, porque considerava que a comitiva americana era uma comitiva de espiões e que os Estados Unidos, todos nós sabemos à época, era acusado de patrocinar o regime militar no Brasil. Então, assim, houveram vários protestos. A visita de Kennedy foi um registro importante. Em 1962, década de 60. 62, né? Isso. E essa questão da bomba no aeroporto, o que é que Carpina tem a ver com isso? Essa bomba do aeroporto é uma bomba que estava, vamos dizer assim, programada, né, para explodir na visita do então presidente Costa e Silva. O que não veio a acontecer. Não chegou a explodir, mas os agentes, né, da segurança do presidente detectaram que havia a bomba e a intenção era essa. No aeroporto e aí, de Recife, né? Isso, no aeroporto dos Guararapes, Recife. E então, com isso houve várias prisões, inclusive de alguns carpinenses, que ficou muito marcado por eles devido às torturas que sofreram no regime militar, e quando na verdade esse carpinense era inocente, né? Era da família dos Mirandas. Não tinha nada com a história. Foi acusado injustamente de ter programado essa bomba. Essa inocência dele foi provada depois? Foi provada depois. Então
E por que eles foram? Eles tinham alguma ligação política com o pessoal que instalou a bomba? Eles tinham ligação política, né? Voltado para a esquerda, né? E, enfim, a juventude carpinense, inclusive, tinha lá a Bazurca, né? Que era uma espécie de quartel-general da esquerda, dos anos 60 e 70. E por isso ele foi acusado, mas foi acusado injustamente, porque de fato ele não tinha nada a ver com essa tentativa de matar o presidente da República. E o que é que também tem a presença de Dom Helder na história de Carpina? Helder Câmara. Então, a presença de Dom Helder Câmara, ela vem justamente num momento de difícil, né, da luta dessa juventude contra o regime militar. Ela vem como um apoio. Todos nós sabemos que Dom Helder, ele, na qualidade de eclesiástico, ele combateu muito o regime militar e ele teve uma forte ligação com Carpina, com a juventude de Carpina. Então, ele veio para alguns movimentos na cidade e, inclusive, há registros, né, dessa participação dele e dos seus discursos contra o regime militar. E isso impulsionou e, de fato, encorajou para a ação política muitos jovens carpinenses. Agora, assim, interessante, assim, Dom Helder, ele veio para Carpina, assim, porque Carpina tinha importância, né? Era um polo, tinha lideranças que fez com que ele se movimentasse para cá. Aqui a coisa estava muito tensa. Assim, não ficou muito claro assim, o interesse. Por que meu interesse por Carpina, no caso dele, né, de Dom Helder? Então, o interesse é justamente esse movimento juvenil, né? Da juventude, em prol das causas da esquerda, né? Então a esquerda daqui de Carpina devia ter muita força, né, para movimentar um bispo, sair do Recife, né? Eu acredito que sim. 1974, né? É isso? Isso. E ele sair lá do Recife para vir para cá. Para participar de eventos, né? Certamente tinha muita força. A gente não recorda, mas é o que se presume, né? Pelo que a história conta, pelo que a gente conseguiu pesquisar, né? Trata-se disso mesmo. E aqui a questão o senhor colocou aqui, mudança política, década de 80 e eleição do Recife. O que é Então, tudo isso se liga aqui com o Recife? Então, essa mudança na política, ela acontece justamente com Antônio Danilo deu uma puxada aí, né? Que é esse momento da presença de Sérgio Murilo na política de Carpina e de Pernambuco, ganhando destaque como deputado federal, e se criava ali um novo grupo, onde o irmão de Sérgio Murilo passou a disputar também a prefeitura de Carpina, né? Chegou a ser prefeito de Carpina, Sérgio Alfredo, né, se eu não me engano. Tem aí no livro, mas agora me fugiu um Sérgio pouco. Alfredo. Sérgio Alfredo de Santa Cruz. E aí, no início da década de 80, né, quando também chegaria na política a presença da família Lapa, que aí teve uma história extensa também na política de Carpina. Mas o Sérgio Murilo, à época, disputou com Jarbas Vasconcelos na prefeitura de Recife, ainda na década de 80, não é isso? Trata-se desse momento, dessa efervescência política que acontecia com personalidades carpinenses. E a parte, saindo agora da parte política e entrando na parte religiosa, né? Os desbravadores da fé aqui em Carpina, como é que foi a chegada da igreja em Carpina? Então, em Carpina, a princípio foi com o Frei Venâncio, onde ele chegou a fundar a comunidade, o que hoje é a paróquia de São José, que fica no centro de Carpina, certo? Então, a partir daí, foram chegando também membros de outras igrejas, inclusive das religiões afrodescendentes, que foram os segundos, chegaram em segundo lugar, né, depois da fé católica. Esse Frei Venâncio era franciscano, não? Era, Frei Venâncio. E a partir disso aí foram chegando também os protestantes, através da Igreja Batista.
Hoje Carpina talvez seja uma das cidades da região onde mais tem protestantes, mais igrejas protestantes, tem mais de 100 igrejas protestantes. Tem mais de 100 nomes diferentes? Não, tem mais de 100 Templos, né? templos, São mais de 100 templos, templos, né? isso. Dividido em algumas... Dividido nos bairros, isso. E posteriormente a doutrina espírita, né, de kardecista, especificando assim melhor. Então assim, dessa fé, dessa religiosidade que Carpina vivencia e vivenciou, que a princípio também esteve muito atrelada a Paudalho, né, onde tem lá a visitação, o turismo religioso, né, São Severino dos Ramos, e Carpina vivenciou muito isso durante muitas décadas. E hoje também cresceu, tem, se eu não me engano, 3 ou 4 paróquias, né? Até recentemente eram 3, não sei se tem mais uma outra, mas principalmente tem muitas igrejas protestantes. A Carpina é da Diocese de Nazaré da Mata. Pertence à Diocese de Nazaré da Mata. E nessa história religiosa de Carpina, teve algum padre assim que foi destaque na cidade na área de educação? Porque muitas vezes a gente vê necessidade, né? Tem muitos padres que se destacam como educador, às vezes músico também. Teve alguma figura nesse quesito ou não se sabe? Ou não se tem? A gente, na nossa pesquisa, ela não chega a abranger essa questão, né? Mas a gente sabe que sim, teve alguma figura que se destacou nisso aí. É um assunto que a gente precisaria se aprofundar melhor, saber melhor para poder dizer com mais certeza. Mas a gente sabe que é um fato que acontece, né? Naturalmente, é o que acontece muito em muitas cidades. Você falou de Salesianos, né? Da Fundação Salesiana, quer dizer, tiveram padres salesianos sim, lá. Sim. E com certeza houve destaque dos padres, né? Com a educação, com a história da educação de Carpina, né? Outro aspecto também de Carpina que eu gostaria de saber é o aspecto cultural, né? Qual é a grande marca cultural de Carpina? É a dança, é a música, é o artesanato, é o quê? Eu diria que é o artesanato, né? É o artesanato com as burrinhas, né? Gilvão das burrinhas que tem destaque. Isso, as burrinhas do carnaval, as calus, né? Era para a gente ter trazido uma... Conhecidas como as calus. E ali é de Miro, né? E Miro dos bonecos, né? Que também é bastante conhecido. Então tiveram outros, mestre Saúba, inúmeros que a gente não recorda assim, mas teve muitos que se destacaram e que se estão até hoje. Mas assim, Carpina não é só isso, né? Carpina... Isso aí é o quê? Esse é de Limoeiro? Esse é de Limoeiro. É o... como é que chama? O Mané Gostoso. Esse é o Mané Gostoso. Mas aí Carpina tem essa questão, né? E música? Tem alguma coisa de música de Carpina, não? Não, música em Carpina não é um movimento forte, né? Mas a literatura sim. A literatura, sim. E na literatura? Na literatura tem muitos destaques, né? Maria Luísa de Vasconcelos, Leonilton Carneiro, Luiz França, tem Angelina, eu esqueci agora o sobrenome dela, mas enfim. São romancistas, né? Não só romancistas, mas assim, principalmente poetas, né? Carpina é muitos poetas, todos esses que eu citei aqui são poetas. Tem uma gama maior de poetas. Mas tem romancistas também, o caso do próprio Aguinaldo Silva, que além de novelista, é romancista, né? Então, assim, é uma área, um nicho, vamos dizer assim, da cultura que é mais forte, é justamente a literatura Carpina. Mas, assim, tem alguma que esteja ainda na ativa, tem algum escritor assim, na ativa, tirando o Aguinaldo, né, que é famoso nacionalmente, a gente já sabe, mas que produção de livros, literatura hoje tem algum livro, né? Sim, Leonilton Carneiro, ele tem lançado constantemente, já é autor mora em Carpina, autor de uns 20 livros, né? Então tem uma produção muito prolífera e continua publicando. E aí ele publica poesia, romance, tudo? Poesia. Tudo é livro de poesia, né? Poesia.
E aqui o senhor falou também essas coisas não existem mais, né? Fandango. Não existem mais, não existem. O que é o fandango? Tinha o fandango em Carpina? Sim, tinha fandango em Festa Carpina. de Reis. Isso, justamente é um dos atrativos dessas festas. Como era a festa de Reis de Carpina? Então, Tinha o reisado, tinha aquele... tem o reisado, o cavalo marinho, né? Todas essas Tinha isso aí, manifestações. tu chegasse a ver? Mamulengo eu alcancei. A festa de Carpina de Reis era uma das maiores do Nordeste. E hoje não tem mais. Hoje tem, mas Agora é só a Iguataneta. é uma festa industrial. É uma festa industrial. Hoje não é mais uma festa que envolve as famílias. Hoje não é mais uma festa cultural, é uma festa industrial. Infelizmente. Infelizmente, essas manifestações populares. Essas bandas agoniadas mataram tudo, né? Mataram tudo. Aí quer dizer, matou o reisado, o fandango, O mamulengo, Mamulengo. o cavalo marinho. Tudo que é manifestação popular, né? mas tinha tudo isso. Tinha tudo isso. Assim, as pessoas foram, os mais velhos foram morrendo, né? E não teve a reposição, né? É verdade. Infelizmente não teve essa reposição, né? Como acontece em algumas dessas manifestações populares, acontece, por exemplo, aqui em Limoeiro, o boi de caboclinho, né? Ele permanece, por quê? Porque você tem oficinas, você tem pessoas que estão ensinando as crianças, e essas crianças, Boi de quê? por exemplo, o boi de caboclinho, né? Como é o boi de caboclinho? O boi de caboclinho é uma manifestação cultural ligada ao carnaval, né? Em que os brincantes, eles se vestem e dançam, fazem suas apresentações em torno de um boi. Tem um brincante que é o boi, então eles ficam ali, música tá viva aqui em Limoeiro, tá? E assim, não só tá vivo, como estão ensinando as crianças, certo? Então aqui tem o boizinho. Então, se isso se mantém, não vai morrer tão cedo. Você vê também outra manifestação popular, né? O repente está se renovando. Hoje tem muitos jovens cantando repente, mas para isso depende de você passar essa tradição. Cavalo Marinho tem onde ainda aqui? Lá em Aliança? Só tem lá agora. O mais famoso é lá, né? Lá em Traconha não tem não. Tá se montando um. Tá tentando montar um lá. Tu é o quê? Tu é o Matheus, né? Não. Tem o Matheus, tem o que mais? Quais são os personagens do Cavalo Marinho? Não sei. Não sei lhe dizer não. Parece que é o doido, né? Tem muito personagem. Mas eu nunca vivenciei um cavalo marinho. Não. Essa coisa da destruição da cultura é um negócio muito sério. Eu estava lendo um artigo de Hermílio Borba Filho, né? Hermílio Borba Filho é de Palmares, né? Ele é teatrólogo, escritor. Ele fez até um poema para Traconha. Ele fez um poema. Hermílio Borba Filho. Tu sabe decorar o poema? Sei não, o seu título, o Paliteiro de Traconha. Pronto. Ele então assim, um escritor prolífico, né? E tem eu comprei no sebo um livro que saiu da CEP, das crônicas que ele escreveu no Diário de Pernambuco na década de 70. Aí tem 71, 72, 73, um livro bem denso lá. Aí tem uma crônica que ele escreveu em 72, ele falando da cultura popular, o que ele participou da produção de um disco chamado Música Popular Brasileira. Ele disse, aquele que você até comentou, dizer assim, ele está falando isso na década de 70, imagina se ele visse hoje. Aí, resultado. Aí ele diz ali, veja o que ele diz ali, né? Que no Recife, ele diz assim, Recife tem subúrbio, ele diz, né? Ainda bem que a Recife ainda tem subúrbio, não tem bairro, ainda tem subúrbio. E a cultura ainda vive no subúrbio de Recife, ele 72. Aí ele disse que tinha ciranda, fandango, cavalo marinho, caboclinho, um bocado de coisa, né? Que hoje praticamente cedeu espaço ao passinho. Está em extinção. Infelizmente, e que tem o estímulo, né, do nosso caro atual prefeito, né? Ele está querendo que todo mundo saia do passo do freio para ir para o passo do passinho. E vai destruindo, assim, isso destrói a cultura. Verdade. Não é verdade? Eu diria que chega a ser um estupro intelectual da nossa cultura, né? A gente Então, assim, vai se descaracterizando e dando lugar à banalidade. Banalidade,
E aí você vê, né? Esse Recife já se acabou, quer dizer, Carpina já não tem mais, né, professor? Isso, já não tem mais Carpina. Aí aqui em Limoeiro está na luta para resgatar uma situação. Exatamente. Aqui, felizmente, né? Felizmente está se resistindo, está se renovando. E isso é importante. Espero que permaneça dessa forma. Professor, uma coisa que assim, talvez não esteja aqui na sua pesquisa, mas a gente sempre pergunta. E assim, as figuras folclóricas da cidade, né, de Carpina, o senhor tem aquelas figuras engraçadas, a figura do doido? Sempre tem, né? Todas as cidades têm. Como é que é isso aí? Inclusive, nossa pesquisa não tem. A nossa pesquisa não tem. Mas assim... Mas o senhor conhece alguma história assim, do doido da cidade? Não. Pessoas engraçadas, não? Não. Embora a gente tenha conhecimento da sua existência, mas eu não cheguei a conhecer, né? Diretamente. Entendi. E esses primeiros políticos, né, era aquela figura do coronel, né? Aquela coisa, tinha aquela figura do coronelzão, aquela coisa que... Ou esses políticos já tinham uma visão um pouco mais moderna, digamos assim? Tá? Não. O Ernesto Pompilho do Rego era coronel, né? Coronel Ernesto Pompilho do Rego foi o primeiro prefeito de Carpina. Andava todo cheio de gente perto? De gente perto, armado, né? Muitas disputas políticas, elas giravam muito em torno disso. E ali era um momento em que o homem tinha que ter lado. Tinha que ter lado. Tinha que ter lado. Você não ia disputar a eleição por um partido e mais tarde aceitar um cargo do seu adversário. Jamais isso ia acontecer. Hoje em dia essas coisas estão mais... E é quando aconteciam muitas ameaças. Mais moderna, né? A turma está mais virando de lado de forma mais fácil. Verdade. Trocas de disparos, né, de arma de fogo. Isso tinha. Né? Isso tinha, com certeza. E é claro que o candidato, em geral, andava com uma escolta com as capangas. Aqui em Carpina tem coisa de vaquejada, esse cavalo, essa coisa, esse cultivo dessa cultura campestre, do cavalo, da vaquejada, da argolinha, tem essas coisas aqui, não? Ou é mais pro lado de... Não, isso é mais pro lado de Limoeiro, né? Mas Carpina tem o seu parque de exposição. Tem seu parque de exposição, a realização da exposição de animais. É uma cidade que, de alguma forma, valoriza mais para a questão de criatório mesmo. Né? Assim como também conserva muito o Manga Larga Machador, mas não é tanto como no Agreste de Pernambuco, que porque Limoeiro é Agreste. Né? É Agreste. E Carpina ainda é Zona da Mata. Ainda é Zona da Mata. Fica na entrada do Agreste. O clima daqui é agradável, né? É isso então. E aí, professor, tem alguma... Everton quer fazer alguma pergunta aí? Não tem nenhuma pergunta não, eu queria só pontuar o que o senhor disse, professor, sobre a Cíntia Tobiano. Quiser passar passa o microfone lá para ele. Quiser. Esse aqui, ó. Tá aqui. Licença. Não queria fazer nenhuma pergunta, né? Queria só pontuar o que o senhor falou sobre a Cíntia Tobiano. E deixa eu sentar aqui. Lá. Tudo bom? Pois não, tudo bem. Prazer. Satisfação. Quando o senhor falou de Assis Chateaubriand, e eu estou numa pesquisa sobre a história de Buenos Aires, né, Antônio? Sim. E tem uma notícia de jornal, até consegui aqui, fui procurar no celular, consegui, de 1962, do Diário de Pernambuco. Certo. De Assis Chateaubriand e Herculano Bandeira. Na época, Herculano Bandeira era dono do Engenho Conceição, de Buenos Aires. Lá em Buenos Aires. Aí ele fala aqui que eles saíram de Carpina a cavalo, passaram no Engenho Conceição e do Engenho Conceição seguiram para Buenos Aires e Vicência, que isso era de rotina deles, tanto de Assis Chateaubriand quanto de Herculano Bandeira, que eles adoravam. Ele está falando aqui da lembrança que eles tinham de fazer isso, e faziam isso com muito gosto, de passear a cavalo entre essas cidades, né? Entre esses locais, na verdade, que ainda não era a cidade de Buenos Aires, né? Mas entre esses locais ali, Conceição, Buenos Aires e Vicência. E Assis Chateaubriand foi muito amigo também, estudou junto, se não me engano,
Dr. João da Costa Azevedo, lá do Engenho Trapoá, avô de Cláudia. Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand. Eles tiveram uma convivência Com o João da Costa com Azevedo. o João da Costa Filho Azevedo. de seu tenente. Isso. E também a questão da estrada de ferro, como o senhor falou. Sim. Da estrada de ferro, isso aqui é o projeto da O original, né? o original da empresa, que é da rodovia Great West, né? da Great West, que da estrada de ferro de Recife até aqui. Até Limoeiro. Aí traz todos, aí tá aí, os mapas, os locais, o ramal de Nazaré, Muito- passando em Tracunhaém. muito Depois legal, eu posso né? até repassar para o senhor. É muito Passa. interessante esse Muito projeto. bom. É sim, trouxe muito desenvolvimento, né? Contribuiu, na verdade, com o escoamento de produtos. Então, a estrada de ferro é de fundamental importância. E o Chateau, né? Mais conhecido como Chateau. Inclusive, tem um livro, né, do Chateau, o Rei do Brasil. O Rei do Brasil. O Rei do Brasil. Quer dizer, saiu o Rei do Brasil de Carpina, né? Formação. Teve uma formação. Do lado. Era a residência, professor, que o senhor falou de Francisco Chateaubriand. Hoje é na Estácio Coimbra, né? Estácio Coimbra. No centro. No centro de Carpina. Lá em Tracunhaém tem um açude real, né? E aí tem o Chateau, que é o Rei do Brasil. Aí é um lugar monárquico, né? Na época da... Não se tem muito registro não, né, professor? Da época da mudança do Império para a República aqui em Carpina. Se teve Não. algum tipo de... Porque o professor chega a dizer que teve alguma resistênciazinha lá daquele político lá que era ligado ao... O Barão, né? O Barão e Joaquim Gonçalves Guerra. É, mas lá em Carpina... Barão não de se- Tracunhaém, né? lá em Carpina não. Carpina não Porque teve... Carpina nesse período era anexada a Tracunhaém. Era anexado a Tracunhaém, né? Quer dizer, Carpina, durante esse período, não tinha tanto destaque, né? Vai ter posteriormente. Vai Vai ter Da linha, né? Férrea, né? Então é isso, gente. A gente está aqui, passamos aqui por praticamente todo o livro, né? Uma coisa também, professor, que a gente pode colocar, é bom falar hoje, o potencial turístico da cidade hoje. O que é que atrai o turismo da cidade hoje? O que é que tem parte histórica, de natureza, o que é que tem interessante em Carpina para o povo ver? Hoje eu diria que não a parte histórica, né? Mas assim, seria mais o turismo de negócio, o lazer, o turismo, o turismo, Acaba sair de Recife para vir para um shopping aqui, é bronca, viu, bicho? é o turismo de lazer e o turismo de negócio. É uma cidade Não era para ter shopping nessa cidade, meu Deus do céu. muito próxima de Recife, né? Era para ter bodega, assim. Aí o pessoal vai fazer shopping no interior, bicho. O cara já tá querendo se livrar de shopping, tem que ter bodega, poxa. Mas aí a estratégia é justamente atrair Praça de as cidades da alimentação. região, uma vez que existe que Carpina ser um polo de turismo de negócio, onde as pessoas inclusive vêm de Recife também para Carpina todos os dias. Quer dizer que tá virando um polo de negócio, Carpina. Isso. Então assim, é o turismo de negócio que predomina. Tem hoje. coisa de natureza, trilha, cachoeira, esse tipo de coisa, tem não. Não, tem apenas a Serra do Trapoá, que já é na divisa Que com já é Tracunhaém, né? Já é na divisa com Tracunhaém. E tem lá uma Tem uma igrejinha, trilha, né? tem uma trilha, uma igrejinha, Entendi. essa coisa toda. Entendi. Então é isso, gente. Falamos aqui de Carpina, terra do Leão do Norte. A gente agora sabe que o Leão do Norte é por causa do refúgio, né? Dos heróis Dos- das lutas de independência. Das lutas, né? Então, é interessante a gente tomar aí esse... Por isso que tem aqui o símbolo de Pernambuco, né? Isso. Carpina, e depois a gente vai falar sobre... Em outra ocasião a gente vai tratar sobre a história de Limoeiro. Não é isso, professor? Exatamente. Sobre Tracunhaém, já foi? Já foi Tracunhaém, já foi Buenos Aires. Ah, ótimo. Aí depois a gente faz Limoeiro e tem Nazaré da Mata, né? Professor Aderita. Professor Aderita disse que vai fazer Nazaré da Mata. Então, pessoal, para o pessoal entender aí, eu disse no início, né? Quem tiver aí algum trabalho sobre a história do seu município, se quiserem entrar em contato com a gente, pode entrar em contato com a gente aí pelo nosso canal, né? Que a gente tenta fazer de alguma forma ou se deslocar, a gente marca algum encontro para a gente falar da história, né, do município, né? É isso.
E às vezes até você poderia até pegar alguém aqui, faz e manda para. Pronto, seria interessante. Não é? E pronto, e a gente bota, porque o negócio é registrar a história, né? Aí faz um grande apanhado, deixa um documento, né, Everton? Isso. Everton ainda continua as pesquisas, né? Continuo. Pretendo esse ano concluir e começar a escrever já no próximo ano, se Deus quiser. Esse ano eu acho que eu termino. Para fazer o seu livro, né? Isso, Muito bem. se Deus quiser. Então é isso, professor. Obrigado. Eu que agradeço, Foi muito agradeço bom, também assim, a presença sua- dos amigos. Parabéns aqui, aí, viu, Everton, professor? Tony. Esse livro também do professor, não sei se eu mostrei no início, né? Sim. Esse eu mostrei? Esse eu mostrei no início. E esse aqui é Origem da Independência, a história narrada sem recortes. Se as pessoas acham esse livro, aqui é. Não só aqui, como online, através do site da editora Cenário, né? www.cenarioeditora.com, é de Carpina, Carpina. certo? E também nas livrarias de Carpina, Recife e Limoeiro. Tá bom. Ou diretamente comigo, né? 819-9856-7529. Pronto. Uma coisa o Entendeu? pessoal bota aí que vai entrar em contato fácil aí com o professor e ele manda o livro. E o livro Nossa. custa Custa R$45. Com o envio, para quem compra pelos 45 Correios, mil. fica por 55. O envio fica 55. Tá certo. Exatamente. É isso, professor. Parabéns aí mais uma vez. Nós que agradecemos. Obrigado. Welson, pode ir.